Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Estamos de volta para o Sermão do Monte. Nós vamos ler o finalzinho dessa primeira parte do capítulo 6, em que Jesus divide as obrigações cristãs em três categorias. Nós vamos ler esta última e logo em seguida vamos orar pedindo a graça do Senhor mais uma vez. Mateus capítulo 6, verso 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Vamos orar, queridos, pedindo mais uma vez a graça do Senhor a cada um de nós para compreendermos a sua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos instrui, que nos orienta. Por meio da tua palavra nós conhecemos não só o caráter do Senhor, mas também a tua vontade, de maneira ampla e de maneira específica a cada um de nós. O Senhor nos instrui, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos aconselha, o Senhor nos traz a paz por meio da tua palavra. Te pedimos que nessa noite não seja diferente, Senhor, que a tua palavra possa produzir em nós frutos de vida, frutos de transformação, e que nada venha impedir de que a tua boa palavra possa fazer esses efeitos na nossa vida, Senhor. Que a nossa mente não esteja cansada, que os nossos olhos não estejam distantes, que o nosso coração não esteja vagueando por aí, mas que estejamos aqui, Senhor, de fato, plenos e buscando a vontade do Senhor. Abre os nossos olhos, aplana o nosso coração para a glória do teu próprio nome, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos então nessa série falando a respeito das disciplinas espirituais, os meios pelos quais nós recebemos da graça do Senhor, os meios que Deus propôs para que recebêssemos da sua graça. Até aqui já falamos um pouco a respeito de oração, falamos a respeito de meditação, e na semana passada falamos um pouquinho sobre a solitude, sobre essa arte de contemplar a glória do Senhor no nosso dia a dia, de olharmos também para dentro de nós e percebemos as coisas que ainda estão em desacordo com a vontade do Senhor, e assim expô-las diante de Deus e principalmente diante de nós mesmos, buscando em Deus as forças para revertermos esse tipo de caminhada, para conhecermos mais a Deus, para nos conhecermos mais e olhando para Deus, olhando para a sua palavra, expormos aquilo que ainda precisa ser moldado à imagem de Cristo Jesus. Isso acontece nesse ambiente ou nesses momentos também, não só nos momentos de comunidade, mas principalmente nesses momentos em que nós buscamos a Deus de maneira proposital, de maneira intensa. Quando nós separamos tempo para conhecer mais a Deus e também para expor o nosso coração. Quando nós aquietamos o nosso coração e as vozes que estão ao nosso redor e dentro de nós, gritando de maneira contrária à vontade do Senhor, nós paramos e nós ouvimos. A solitude é essa arte de ouvir a Deus e ouvir também as pessoas que estão ao nosso redor. Aprendemos a falar menos e a ouvir mais. Aprendemos a ser aqueles que Tiago diz na sua carta: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Sejamos estes que pensam bem antes de falar, que guardam o silêncio, que guardam a língua, que escolhem necessariamente o silêncio antes de qualquer atitude precipitada, antes de qualquer palavra que vá se arrepender. Primeiro pensa, aquieta o coração, para então tomar uma decisão correta, uma decisão da qual não vai se envergonhar. Essas foram as três disciplinas que falamos até aqui. Hoje nós vamos falar dessa disciplina que foi lida nessa sequência, a disciplina do jejum, algo que é muito praticado entre os cristãos, pelo menos era em tempos antigos. Hoje não sei se é tão praticado entre os cristãos, mas que na maioria das vezes é praticado de uma maneira bem equivocada. É praticado de uma maneira que não é a maneira ensinada pelas Escrituras, que não tem o respaldo das Escrituras, porque muitas vezes é parte de um ensinamento que não é um ensinamento baseado nas Escrituras. É simplesmente a forma como todo mundo faz o tempo todo, se ouviu às vezes em práticas de outros e acaba se copiando as práticas sem pensar se elas estão de acordo com as Escrituras ou não. Quando nós falamos então a respeito deste texto aqui, do qual nós lemos, precisamos nos lembrar que Jesus está aqui estabelecendo parâmetros.
Jesus está no seu Sermão do Monte falando com os seus discípulos, falando com os cidadãos do reino, o que é aguardado de cidadãos do reino. E nesse capítulo 6, nós vemos aqui Jesus dividindo em 3 partes a vida cristã, ou em 3 áreas a vida cristã, de uma maneira muito ilustrativa. Ele dá 3 exemplos, mas que são 3 exemplos bem amplos, que falam das áreas onde o cristão precisa buscar a Deus, conhecer a Deus e exercitar a sua vida. A primeira coisa que ele fala é a ajuda ao necessitado, ou a esmola, dar assistência a alguém. E a primeira área que nós podemos pensar dentro da vida cristã é a nossa relação com outras pessoas. Aquele que nasceu de novo tem um tipo de relação com outras pessoas, que é uma relação abençoadora, é uma relação de generosidade, é uma relação de serviço. Então Jesus diz, olha, quando vocês forem exercitar a sua generosidade para com alguém, existem certos parâmetros que devem ser observados. Então, a primeira coisa que vemos nesta sequência é essa relação entre nós e o outro. Depois ele vai tratar a respeito de oração. E falarmos sobre oração é falar da nossa relação entre nós e Deus. E ele vai então falar que existem também padrões. E aqui Jesus gasta um bom tempo falando sobre o conteúdo da oração, falando sobre a forma de orar, falando sobre a motivação de orar, falando então dessa nossa relação entre nós e Deus, que essa relação entre nós e Deus também tem que ser uma relação abençoada. E na sequência então, ele vai falar a respeito de jejum, que fala a respeito da nossa relação conosco, a nossa relação com o domínio das nossas próprias vontades, o domínio daquilo que muitas vezes nos domina. Essa ideia de nós buscarmos a Deus e conseguirmos calar instintos que são instintos naturais, instintos que são instintos desejáveis e que em si mesmo são instintos colocados em nós por Deus. Alimentação não é algo pecaminoso. Alimentação não é algo que desonra a Deus. Na verdade, Jesus vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. A alimentação é algo que traz glória ao Senhor. Você parou para pensar que Deus podia ter feito com a gente, igual fez com o cavalo, com a vaca, que come só a grama. Tem um tipo só de alimento, e aquele tipo de alimento é adequado, e ele come aquilo e vai viver feliz comendo só o capim. Se deixar comer só o capim, vai viver comendo só o capim. Mas Deus não nos fez assim. Deus nos fez com a capacidade de metabolizar diversos tipos de alimento, com diversas texturas diferentes, com diversos sabores diferentes. Inclusive nos deu a capacidade de manipularmos esses alimentos e prepararmos a partir de alimentos primários, alimentos ainda mais elaborados. Isso é fruto da graça de Deus. Isso é fruto da bondade de Deus. Havia alimentação no Éden, haverá alimentação no novo céu e na nova terra. Alimentação não é algo pecaminoso. Comida é um ato de deleite. Comida não é só para a nossa satisfação nas nossas questões biológicas. Comida é algo que traz glória ao nome do Senhor. Amém? Não é bom comer um belo de um churrasco? Fala a verdade. É ou não é? Eu estou sozinho nessa. Você dá uma sentada na frente do prato e fala assim, glória a Deus. É algo que traz glória ao nome do Senhor. Sem contar que também é um instrumento de comunhão. Olha para as Escrituras e veja que as grandes reuniões sempre eram regadas à comida. Veja os encontros de Jesus com os seus discípulos, sempre tinha uma comidinha. Mesmo depois que Jesus ressuscitou e já não tinha necessidade humana de comer, Jesus assa um peixinho para os discípulos. Jesus aparece depois ali naquele lugar onde eles estavam reunidos e ele pergunta, tem alguma coisa para comer? Quando Jesus vai estabelecer um memorial a respeito da sua morte e ressurreição, o que ele faz? Comida. Quando Deus estabelece as festas para se lembrar daquilo que Ele fez em seu povo, a libertação que o povo havia recebido em diversas ocasiões, quais eram os elementos dessa festa, além de dança, além de cânticos? Comida. Comida é algo de Deus. Jejuar não é uma prática asceta, aquilo que a gente vai falar, não, isso aqui não é algo bom, então eu vou deixar de lado. Jejuar não é isso. Jejuar não é deixar de lado coisas ruins, não. Jejuar é deixar de lado coisas boas em busca de algo muito melhor. O problema não está na comida, não é a comida que destrói o homem, mas é aquilo que sai do homem que destrói todas as coisas. Lembra de alguém falando sobre isso? O problema não é o que entra, o problema é o que sai.
Então, quando nós falamos de jejum, precisamos entender isso, que essa prática de autocontrole é sobre coisas boas. Porque o que é que o pecado fez conosco? Distorceu em nós os desejos bons que Deus nos colocou. Todo pecado é a distorção de algo bom que Deus colocou em nós. Todo pecado. Se nós pensarmos na distorção da alimentação, para onde a gente vai chegar? A gula. Se nós pensarmos na distorção da sexualidade, nós vamos chegar numa porção de distúrbios sexuais que são condenados pelas Escrituras. Se nós pensarmos na distorção do desejo natural, necessário pelo descanso, nós vamos chegar na preguiça. Se nós formos ver o que é que acontece quando se distorce amor e serviço que nós devemos prestar a Deus, às pessoas e até mesmo à natureza, nós chegamos na idolatria. Um amor desmedido por coisas que não são Deus. Então, quando nós pensamos nesses distúrbios, precisamos entender que o nosso coração, a nossa vida, precisa ser guardada. E nós precisamos estar atentos até mesmo com os nossos bons desejos, porque eles podem sair do prumo. Então, falar a respeito de jejum é falar sobre essa relação entre nós e nós mesmos, entre os nossos impulsos, entre a nossa própria vida. E quando falamos a respeito, então, do jejum, o que a Bíblia diz a respeito de jejum? A Bíblia fala em algum momento a instituição do jejum. Nós não vamos encontrar nas Escrituras, diferente do que nós vimos na meditação, que a Bíblia fala várias vezes sobre meditar e meditar de maneira constante. A mesma coisa a respeito da oração, orar e orar em todo tempo. Orar em todo tempo é o que o apóstolo Paulo diz. Você não vai encontrar isso a respeito do jejum. Na verdade, no Antigo Testamento, há apenas um momento em que o jejum foi prescrito. Há apenas uma ordenança que deveria ser cumprida por todo judeu a respeito do jejum. Isso está registrado lá em Levítico capítulo 23, que era o jejum do dia da expiação. Esse era o único jejum que todo israelita tinha que fazer, que estava conectado a arrependimento de pecados. Era algo que era feito todos os anos, como um arrependimento dos seus pecados perante Deus, os pecados da nação. Isso então era prescrito para todo judeu. Posteriormente, os próprios judeus foram acrescentando ao seu calendário mais dias de jejum. Por vontade própria foram colocando, vendo necessidades e colocando momentos de jejum, que eram jejuns comunitários, chegando ao ponto de terem aí mais de 20 jejuns comunitários obrigatórios dentro de Israel, mas não jejuns que foram prescritos por Deus, jejuns que haviam sido prescritos pelo próprio povo. Nós vemos isso no tempo de Jesus, em que nós vamos ver que os fariseus, que eram esses grandes religiosos, eles, em Lucas capítulo 18, verso 12, diz que eles jejuavam 2 vezes por semana. Essa para eles era uma expressão de uma religiosidade saudável. Eles jejuavam 2 vezes por semana, nas segundas e quintas-feiras. Ao se perguntar para um fariseu por que é que ele jejuava na segunda e na quinta-feira, ele diria que foi na segunda que Moisés subiu ao Monte Sinai para pegar as tábuas dos mandamentos, e que depois de 40 dias, quando ele desce numa quinta-feira. Por isso eles guardavam a segunda e a quinta. Essa é uma explicação religiosa que os fariseus davam. Há uma explicação cultural, que na segunda-feira e na quinta-feira era dia de feira em Jerusalém. Era o dia em que estava todo mundo andando de um lado para o outro para fazer as suas compras. Era o dia da feira pública, que era o momento que geralmente era escolhido então para se expressar a sua religiosidade. E aí que entra nesse contexto os publicanos, os fariseus, os hipócritas que ficavam nas esquinas para serem vistos, orando. E junto com essa oração, o seu semblante descaído, com a sua cara bagunçada, com a sua cara em que diz o texto aqui, que eles mudavam a aparência para serem vistos como pessoas espirituais. Então a explicação cultural por que eles jejuavam nesses dias é porque esses eram os dias de maior exposição da sua própria imagem. Então até no Antigo Testamento, essas eram as práticas do jejum. Mas nós vemos no Novo Testamento também as práticas do jejum. Embora não há prescrições e nem mesmo mandamentos no Novo Testamento a respeito do jejum,
parece que jejum era algo que estava subentendido na cabeça de todo cristão, até mesmo pelo próprio Cristo. Quando nós olhamos aí o versículo 16, bem como o versículo 17, nós vemos Jesus falando quando jejuarem. Está pressuposto aqui que haverá jejum. Jesus não está dizendo não jejuem, ou Jesus também não está estabelecendo, vocês vão jejuar 2 vezes por semana, 1 vez por mês, 1 vez por ano. Não há uma prescrição, mas ao mesmo tempo não há restrições. Há algo aqui que está subentendido, que jejum faz parte da vida do cristão. E a igreja primitiva jejuava. Quando você lê Atos, você vê vários momentos em que a igreja está jejuando. Isso acontece lá em Atos capítulo 13, por exemplo, quando a igreja, reunida em jejum, separa Paulo e Barnabé e os envia como missionários. E Paulo e Barnabé, após terem pregado em várias regiões, ao estabelecer a igreja e colocar ali presbíteros, lá no capítulo 14 de Atos, antes de impor as mãos, eles jejuavam. A igreja jejuava no Novo Testamento também, a igreja primitiva. Como é que Jesus começa o seu ministério? Antes do seu ministério público, Jesus passa 40 dias em jejum. Há jejum. Inclusive, não fecha aí o Mateus 6, mas passa umas páginas para frente, em Mateus capítulo 9. Mateus 9. Versículo 14. Mateus 9, 14. Nós vemos uma pergunta a Jesus. Diz o seguinte: então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Veja, Jesus está aqui explicando que há momento para jejuar. Mas ao mesmo tempo, nesse texto, nós vemos que existem momentos que não são para jejum. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Os discípulos de João Batista vieram até Jesus, e eles diziam: nós jejuamos, os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. E Jesus diz: vai chegar o tempo em que eles vão jejuar. Há um tempo para o jejum também no Novo Testamento. Então, o que é o jejum? O que significa? Qual é o princípio do jejum? A definição mais geral a respeito de jejum é a abstenção de alimento com vistas a propósitos espirituais. Essa é a definição geral. Se abster de alimento, presta bem atenção na definição, tá? Se abster, é isso que significa a palavra jejum. Se abster de alimento com propósitos espirituais. E eu sei que tem gente que chama outras coisas também de jejum, né? Jejum de Facebook, jejum de celular, jejum de televisão. Bom, se você come essas coisas, você pode chamar essas coisas de jejum, né? O nome para isso poderia até ser votos. Agora, jejum está diretamente ligado à alimentação. Eu gosto muito da definição do pastor John Piper sobre o que é jejum. Ele diz o seguinte: jejuar é renunciar temporariamente a algo que em si é bom, a fim de intensificar a nossa expressão de necessidade por algo que é ainda melhor. Ele está falando a respeito desta alimentação, deixar de lado isso que em si é bom, a fim de buscar e demonstrar a nossa necessidade de algo maior. Então, pensar em jejum, nos termos que significa de fato jejum, é pensar que jejum é sobre alimento. Seja esse jejum que é um jejum total, ou seja um jejum que é parcial. É até interessante que em inglês, jejum é fasting. E a primeira refeição do dia se chama breakfast, que seria algo como breakfast, quebrar o jejum. Break, quebrar, fast, jejum. Em espanhol e em português, tem uma palavra que no português não é tão usada também para essa primeira refeição, que é de jejum, que é a ideia de quebrar um jejum, entendendo o jejum como ficar um tempo sem comer. Então essa ideia de jejum, ela fala de alimentação. Há também um jejum parcial. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Daniel, no início ali da sua vida na Babilônia, nós vemos ele não se contaminando com os alimentos da mesa do rei. Ele tem um jejum
parcial. Ele não come das iguarias da mesa do rei. Ele vai comer alguns alimentos apenas. Então, um jejum parcial. O jejum, então, fala a respeito aí dessa alimentação. E como eu disse, a alimentação é algo que vem de Deus. Nós não estamos deixando de lado coisas pecaminosas. Ao jejuar, nós não estamos nos abstendo daquilo que não é de Deus. Não, estamos deixando de lado aquilo que é algo criado por Deus para a nossa satisfação. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, dos versos 1 até o verso 3. Ele diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Presta atenção, ele está advertindo Timóteo de um tipo de pregação que parece espiritual, mas no final é um tipo de pregação demoníaca. Ele diz, vai vir um momento em que esse tipo de pregação vai prosperar. No verso 2 ele diz, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. No verso 3 ele diz o que é que estes homens proíbem. Verso 3 ele diz, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Paulo está dizendo, Timóteo, vai chegar um tempo em que as pessoas vão achar que coisa espiritual mesmo é não se casar e não comer certas coisas. E esse tipo de ensino vai prosperar. Mas esse ensino é doutrina de demônios. É isso que Timóteo está ouvindo aqui do apóstolo Paulo. Ele diz, estes homens são hipócritas, são mentirosos. E eles proíbem o casamento e proíbem os alimentos que devem ser recebidos com ações de graças por aqueles que creem e conhecem a verdade. Diz, os alimentos foram dados por Deus e devem ser recebidos com ações de graças. Queridos, não pense que isso está muito distante de nós, não. Há um tipo de pensamento de que parece que é muito espiritual viver se abstendo de comida. Agora, se há uma fraqueza na área da gula, melhor que se abstenha mesmo. Mas que a vida cristã e o entendimento do que é de fato crescer na graça do Senhor, não está necessariamente ligado ao abster-se de certas comidas, a não ser que elas te façam pecar. É o que Jesus vai dizer sobre arrancar o olho, sobre arrancar a mão. Se isso te faz pecar, arranca e joga fora. Mas há um tipo de mentalidade hoje em dia que as pessoas batem no peito e dizem, olha como eu sou santo, olha como eu sou consagrado, porque eu jejuo 40 dias direto todo mês. Como se tivesse 40 dias todo mês, né? Não, eu sou alguém que tem o costume de sempre estar jejuando. Mas aqui no texto que nós lemos de Mateus capítulo 6, nós vemos Jesus já advertindo, não faça isso para ser visto. Você faz para sair contando para os outros? E há um tanto de cristãos que olha para isso e fala, uau, que espiritual. E sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que esta é a única recompensa que o indivíduo vai receber. Porque nós fazemos para Deus. A nossa busca tem que ser em relação a Deus. Se vamos nos abster de alguma coisa com propósitos espirituais, que isso seja para Deus. Não é para sair tocando trombeta por aí, não é para sair se expondo por aí, dizendo, olha como eu sou santo, olha quantas horas eu oro, olha quantos dias eu consigo jejuar. Veja, não há um pecado em que as pessoas saibam que a gente ora. Não há um pecado em que as pessoas saibam que a gente jejua. O problema é quando a gente faz disso a nossa publicidade de vida. Jesus diz que aquele que faz isso para ser reconhecido, é só isso que vai receber do Pai. Mas aquele que está olhando para Deus, e que está com seu coração voltado para Deus, esse recebe de Deus a recompensa. Então o jejum é esse abster-se de algo que é bom, a comida, com fins espirituais. Agora presta atenção, sempre conectado a fins espirituais. Se você olhar a Bíblia, todas as vezes que fala sobre o jejum, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre conectado a fins espirituais. Sempre conectado a fins espirituais. Por que é bom repetir isso várias vezes? Porque há aqueles que usam o jejum como se fosse greve de fome para Deus. Que querem receber alguma coisa material que nada tem a ver com espiritual e fazem meio que uma chantagem espiritual com Deus. Algo do tipo, enquanto tal coisa não acontecer, eu vou ficar jejuando.
Talvez no subconsciente pensando, Deus vai olhar para mim e vai ver, ih, coitado, está magrinho, está quase morrendo. Então, vou fazer alguma coisa, senão eu vou matar o indivíduo. Se você olhar para as Escrituras, o jejum está sempre conectado a coisas espirituais. É deixar de se alimentar daquilo que é terreno, com vistas a se alimentar daquilo que é espiritual. Buscar a Deus de maneira mais íntima, de maneira mais intensa, a ponto de deixar de lado até mesmo essas necessidades que são necessidades básicas. Há um jeito errado de jejuar. Primeiro, o jejuar por jejuar. Simplesmente fazer. Simplesmente fazer como algo mecânico, como uma obrigação. Sem esse real sentimento de urgência espiritual. Sem um coração realmente voltado com desejo de busca espiritual. Simplesmente fazer, que está na rotina. Veja, pensarmos a respeito do domínio da nossa própria carne é uma coisa. E é bom subjugarmos a nossa carne, em todas as áreas. É bom, é importante, é necessário. Agora, o jejum é diferente disso. Nós conseguimos controlar os nossos apetites, as nossas ansiedades, principalmente quando percebemos que o nosso coração está ansioso e a gente vai descontar na comida. Controlar isso é espiritual, mas isso não é jejum. O jejum é essa abstenção com o fim de procurar de maneira mais profunda, mais intensa, coisas espirituais. Orar mais, meditar mais. O jejum também não deve ser usado como uma moeda de troca. Essa tentativa de forçar a Deus de fazer alguma coisa, ou simplesmente esperar resultados diretos e imediatos a partir do jejum. Essa moeda de troca. Também é errado jejuar e confundir os benefícios físicos com os espirituais. Sabia que tem benefícios físicos em jejuar? Que faz bem para o corpo jejuar. Eu até cataloguei aqui algumas coisas, em umas pesquisas que eu andei fazendo. Por exemplo, o primeiro benefício de jejuar é perder peso. Óbvio, né? O primeiro benefício de jejuar é perder peso. Mas logo na sequência vem controle do açúcar no sangue. Principalmente para aqueles que têm perigo de diabetes na sua vida, ou no histórico da sua família. O jejum ajuda no controle do açúcar no sangue. Auxilia na luta contra a inflamação. Ajuda nesse processo inflamatório. Auxilia também na promoção da saúde do coração. Melhora as funções cognitivas e a saúde do cérebro. Gente, não é só crente que jejua. Tem muitas e muitas outras filosofias, não só religiões, mas filosofias que praticam jejum. E há muitas pessoas que dizem, olha, quando eu pratico o jejum, parece que a minha mente abre. E abre mesmo. Alguns vão tentar associar isso a coisas espirituais, mas é fisiológico. O cérebro começa a produzir mais alguns tipos de químicos que auxiliam nesse processo cognitivo. Melhora a saúde do cérebro. Aumenta a secreção de hormônio do crescimento, que auxilia na perda de peso e no fortalecimento muscular. Por último aqui, tem vários benefícios, mas eu coloquei mais um. Aumenta a expectativa de vida. O jejum tem funções naturais também. Não é à toa que se pratica também como algo terapêutico, fisicamente falando, como algo terapêutico. Alguns tipos de filosofias de meditação também associam a meditação ao jejum. E por que é que fazem isso e funciona? Porque existem princípios aí. Princípios estabelecidos por Deus na criação. E as pessoas conseguem obter esses princípios. O problema é que vão associar esses princípios a outras causas. Vão dar um viés mais místico e atribuir isso a outros tipos de causas místicas. Mas o jejum tem sim poderes fisiológicos. Agora, a gente não deve jejuar pelas questões fisiológicas. A não ser que você vai fazer isso simplesmente como algo fisiológico. Então nem chame de jejum, não jejum bíblico. Porque o jejum bíblico está conectado a essa ideia de desempenho espiritual com Deus, nessa relação espiritual com Deus. Agora preste atenção, não misture essa relação com Deus com um desempenho de força espiritual externa. Como se fosse isso que te tornasse o grande crente, o super santo. Quando Jesus ora em João capítulo 17,
Ele diz que a nossa santificação está atrelada a algo, mas não é ao jejum. Na sua oração em João 17, Jesus diz: santifica-os no quê? Verdade. De que verdade ele está falando? Ele mesmo explica: a tua palavra é a verdade. Quando Paulo vai falar a respeito da palavra para Timóteo, ele diz que a Bíblia é útil para corrigir, para instruir, para exortar, para que todo homem seja plenamente capacitado e apto para toda boa obra. É conhecer a Deus de maneira íntima, por meio da sua palavra, as verdades do Senhor que vão preparando a nossa vida para um desempenho espiritual, por assim dizer, melhor. Agora, o jejum, ele não vai me tornar mais santo. O jejum é um ato de submissão a Deus. É um ato de adoração a Deus. É um ato de busca a Deus. Agora, se eu não busco a Deus de maneira propositiva, se eu não busco conhecer a vontade de Deus e aplicá-la na minha vida, eu posso morrer seco de jejum. Porque o que vai me santificar, essa é a oração de Jesus, é conhecê-lo. É conhecer a verdade expressa na boca de Jesus, registrada pelos seus apóstolos. Assim vamos desenvolvendo uma vida espiritual. Agora presta atenção aí no versículo 16 em diante novamente. Jesus chama então para tomar cuidado com a forma de jejuar. E um outro perigo, ele diz: não mostrem uma aparência triste, como fazem os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Uma outra forma errada de jejuar é essa forma de exposição, de se preocupar demais com a opinião do outro a respeito do nosso jejum. Isso nem para mais, nem para menos. Isso não quer dizer que você tem que esconder de todo mundo que está jejuando. Eu já contei isso uma vez aqui, né, que quando eu era menor, eu pensava que se alguém descobrisse que eu estava jejuando, o jejum já não valia mais. Então eu escondia ao máximo que estava jejuando. Dava desculpa: não, quer comer? Não estou com vontade não, obrigado e tal. Por quê? Está de jejum? Não posso mentir, agora você já estragou meu jejum. Não é esconder, mas também é não fazer disso um alarde. Eu gosto da forma como o pastor Lloyd Jones diz a respeito disso. Ele diz de uma aparência piedosa proposital. O texto não diz aqui simplesmente que eles estavam abatidos pelo fato de estar jejuando. O texto diz que eles mudavam o rosto. Eles faziam cara de quem está jejuando, sabe? Isso continua acontecendo, tá? Não necessariamente só com jejum, mas às vezes as pessoas fazem cara de santo, sabe? Cara de santo. Fazem cara de adoração. Tem cara de adoração também. Cara de quebrantamento. Tem muito disso. Cara de quebrantamento. Às vezes o coração não está quebrantado, não está nem com vontade de adorar, mas tem um monte de gente em volta e, bom, vou fazer cara de adoração. Corpo de adoração. Jeito de adoração. Jesus fala: olha, a adoração tem que ser a Deus. A única plateia da sua oração, do seu jejum, da sua oferta, da sua adoração, a única plateia é Deus. Ele vê. Ele vê em secreto e ele vê em público. Jesus diz ao jejuar: não fique colocando essa aparência piedosa proposital. Ele diz então, ao invés de fazer isso, ele diz: penteie o cabelo, lave o rosto. Outra versão diz para ungir a cabeça, né? E o que era isso? Era algo extraordinário? Não. Esse era o tipo de cuidado normal que toda pessoa tinha. O que Jesus está dizendo não é disfarça que você está jejuando. Ele diz: já naturalmente. Você não precisa mostrar, mas também não precisa forçar. Já naturalmente. Você está diante dos olhos do Pai. Então o jejum está sempre conectado com fins espirituais. Sempre a agradar a Deus, aos olhos de Deus. Ele é um ato que é espontâneo, é um ato que é individual. A Bíblia não prescreve duração de jejum. A Bíblia descreve algumas pessoas e o tempo que elas jejuaram. Agora, há uma diferença entre descrição e prescrição. Uma coisa é contar o que aconteceu, outra coisa é dizer: faça isso. E nós não encontramos nas Escrituras, exceto lá em Levíticos 23, a prescrição dessa
desse jejum, que era um jejum de dia todo, do nascer do sol ao pôr do sol, com o propósito de expiação de pecado. Agora se lembre, Jesus é o sacrifício final. No Antigo Testamento isso era feito de ano em ano para que o povo se lembrasse dos pecados e pedisse a Deus que expiasse os seus pecados. Quando Jesus morre, ele é o último sacrifício. A expiação dos nossos pecados já aconteceu em Cristo Jesus. Jesus já expiou os pecados que nós cometemos, que nós estamos cometendo e inclusive os pecados que nós vamos cometer. Já foi expiado por Cristo Jesus. Então esse jejum da antiga aliança já também não é algo prescrito para nós. Mas a Bíblia fala de pessoas que jejuavam de maneira constante. O próprio Jesus jejuou durante 40 dias. Mas você não vê nas Escrituras uma prescrição de quanto tempo que é. Só não vai dar uma também de espertinho, sabe? Não, eu vou jejuar das 11 da noite às 8 da manhã. Tem gente que faz isso, né? Não, eu vou começar o meu jejum agora. Estou indo deitar. Antes eu vou tomar um copinho de leite, aí eu começo o meu jejum. Aí chega de manhã, vai, escova os dentes, Senhor, entrego diante de Ti o meu jejum. E vai tomar café. Espera aí. O jejum é um ato voluntário, individual, com fins a buscar ao Senhor. Então, se você vai jejuar durante o período da manhã, se você vai jejuar o seu almoço, é isso que você vai ofertar a Deus? Substitua o seu almoço por um tempo de estar com Deus. É para isso que o jejum está ali, para despertar o nosso anseio e mostrar que há um anseio muito maior do que o anseio pelas coisas naturais. Dizer, Senhor, eu vou me retirar neste momento em que seria para satisfazer aquilo que é justo, aquilo que é útil para o meu corpo, mas porque eu estou buscando algo que é ainda melhor, buscar a Ti, Senhor. Então é algo espontâneo, é algo individual. E quando nós olhamos para as Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum ele é provocado por uma urgência espiritual. Ele é provocado por algo espiritual. Então a gente vê, por exemplo, o jejum conectado a arrependimento e humilhação. Se humilhar diante de Deus. Geralmente se humilhar a Deus está relacionado nas Escrituras com o jejum. Ou melhor, o jejum está relacionado com humilhar-se diante de Deus. Quando Jonas prega em Nínive, e ele fala a respeito do juízo do Senhor, a Bíblia diz que toda a cidade se arrepende e proclama um jejum. Todos, homens, mulheres, adultos, crianças e até mesmo os animais não podiam comer. Esse era um símbolo de humilhação diante de Deus, de arrependimento dos pecados. Quando Davi é pego no seu pecado mais conhecido, Davi vai jejuar em arrependimento. O apóstolo Paulo, que perseguia Jesus, enquanto conhecido como Saulo, quando tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, se você quiser abrir aí comigo, lá em Atos capítulo 9, Atos 9 nos fala aí desse encontro de Paulo com Jesus. Atos 9, quando ele tem esse encontro, diz o texto que ele cai ali do cavalo, ou do cavalo não, ele cai, não sei se tinha cavalo, ele cai. Alguns dizem que ele estava no cavalo, mas o texto não fala sobre cavalo. E no versículo 8, diz que Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Olha o verso 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Não comeu nem bebeu. Paulo estava de jejum. Nós vemos vários outros momentos onde acontece coisas semelhantes. Na verdade, Deus inclusive orienta o seu povo a se arrepender com jejuns. Joel capítulo 2, versos 12 e 13, Deus dá essa instrução a todo o povo de Israel. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Verso 13 diz, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependam-se e Ele não enviará a desgraça. Deus está falando com o seu povo, arrependam-se. Como? Com jejum, com lamento e com choro. O jejum, nas Escrituras, está conectado com essa angústia espiritual, essa busca espiritual,
e uma das aplicações dela é em meio à humilhação para com Deus, arrependimento dos pecados. Mas o jejum também está conectado a lamento, a tristeza, por causa de luto ou até mesmo por causa de doença. Essa angústia de alma diante de situações que são, em sua maioria, descritas nas Escrituras como consequência de pecado. Por exemplo, o povo de Israel ora e jejua em tristeza pela morte de Saul. Davi ora e jejua para que Deus também perdoe os seus pecados, mas ora para que Deus poupe a vida do seu filho que ele teve com Betseba, como consequência do seu pecado, fruto do seu pecado. Aquela criança estava doente e ele ora, ele jejua para que o Senhor poupe a vida do seu filho. O lamento, a tristeza, também era algo que desencadeava momentos de jejum. Gente, e se nós pararmos para pensar, isso é até algo que faz muito sentido natural. Quando nós estamos com uma agonia profunda, não dá vontade de comer. Dá? Quando você está entristecido, aquela angústia, não dá. Diante de um luto, diante de uma crise familiar aguda, não dá. O lamento estava conectado com o jejum, com o pranto, com o lamento diante de Deus. Não é só reclamar, mas lamento diante de Deus. Propósito espiritual, de renovo, de restauração, de entregar as tristezas e a agonia da alma diante dos pés do Senhor, por uma crise de alma, que era uma crise também espiritual. Nós vemos também nas Escrituras mostrando o jejum conectado diante de necessidades de resposta de Deus, direção espiritual. Por exemplo, em Esther capítulo 4, quando Esther se propõe a entrar à presença do rei para poder poupar o seu povo da execução, Esther se propõe e ela diz: eu vou conversar com o rei, e diante das regras ali do império, se ela entrasse à presença do rei sem a autorização do rei, ela tinha que ser morta, a não ser que o rei estendesse o seu cetro dizendo: pode entrar. Então ela estava disposta a arriscar a sua vida, a entrar diante do rei, para poupar o seu povo. Mas antes disso, ela chama o seu tio, Mordecai, e diz: vai até o povo e peça para que todos jejuem. Enquanto isso, eu e as minhas damas de companhia também vamos jejuar. Então eu vou entrar na presença do rei. Agora presta atenção, Esther não estava fazendo isso simplesmente para tentar comover a Deus com a sua postura, porque há algo que ela fala que revela muito bem isso. Ela diz: eu vou entrar na presença do rei, e se eu perecer, pereci. Não era uma busca de, assim Deus vai ver o quanto a gente está sofrendo e vai abrir os olhos do rei e vai dar tudo certo. Não. Senhor, me dá a capacidade de entrar na presença do rei. Eu sei o que eu estou prestes a enfrentar, eu posso morrer. Eu preciso jejuar, eu preciso de direção. Porque se eu perecer, eu estou disposto a perecer. Então, diante daquela necessidade, daquele desafio, Esther ora pedindo a Deus por direção e conclama o seu povo a jejuar, pedindo direção. A mesma coisa acontece com Esdras, lá em Esdras capítulo 8. Antes de saírem do cativeiro da Babilônia, é proclamado um jejum, antes dessa empreitada rumo à terra de volta de Israel. Eles então proclamam um santo jejum. Jesus faz isso também, imediatamente antes do seu ministério público. Jesus ouve aquela voz do Pai, após o seu batismo: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, sai para 40 dias, e a partir desses 40 dias de jejum, Jesus começa o seu ministério público, pedindo a Deus essa orientação e essa direção por todo o seu caminho. O apóstolo Paulo também, juntamente com Barnabé, lá em Atos capítulo 13, versículo 2 diz que enquanto adoravam, isso a igreja reunida, diz que enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse ao povo de Deus: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Enquanto estavam buscando a direção do Senhor, para quem é que seria enviado para plantar as igrejas, o Espírito Santo disse à igreja: separe Paulo e Barnabé. E depois de separar Paulo e Barnabé, o versículo seguinte, o versículo 3 diz: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Mais uma vez, jejuando,
para que o Senhor abençoasse essa empreitada espiritual. Não é simplesmente pedindo uma bênção, mas pedindo para que o seu trabalho no Senhor fosse de fato abençoado. Para que a vontade de Deus, que o reino de Deus fosse estabelecido. O jejum está sempre conectado a essa intimidade com Deus, a essa urgência de alma, para que o Senhor não só faça a sua vontade em nós, mas também faça a sua vontade através de nós. Então, o jejum, ele fala desses propósitos espirituais. Precisamos tomar muito cuidado em não baratearmos as coisas. De entendermos que essa é sim uma disciplina necessária na vida do cristão. Mas ela tem que ser feita da maneira certa, com o coração certo. Não é só um ato a se repetir, repetir e repetir, mas é algo que expõe a nossa intimidade para com Deus. Quando a nossa angústia de alma, principalmente aquela que é despertada pelo próprio Espírito Santo, seja em momentos de crises de fé, seja em momentos de dores que nos trazem crises de fé, seja na luta contra pecados que estão arraigados em nós. Sabe, nós deveríamos muito sentir essa dor de alma diante de pecados que nós não conseguimos vencer. E esse seria um excelente motivo para tirarmos tempo de jejum e dizer: Senhor, mortifica essa carne que ainda deseja o pecado. A jejuarmos pedindo a Deus por orientação espiritual. Senhor, quais são os planos e os propósitos do Senhor? Senhor, eu tenho desejos de agir dessa forma dentro do Teu reino, de servir dessa forma dentro do Teu reino. É isso que o Senhor espera de mim. Separar tempo de jejum, dizer: Senhor, que o meu coração esteja sensível à Tua voz, que eu possa Te ouvir, Senhor. Eu estou deixando de lado aquilo que é bom, aquilo que é justo, porque eu estou buscando algo que é ainda melhor, que é a Tua vontade, que é a Tua direção. O Richard Foster vai dizer que o jejum não é passar fome, o jejum é se banquetear espiritualmente. Nós absorvemos desse alimento espiritual. E como nós vemos na instrução de Jesus ali, ou na constatação de Jesus em Mateus capítulo 9, quando pergunta por que seus discípulos não jejuam, ele diz: olha, não é tempo de jejuar. Vai haver um tempo de jejuar. E ele diz: não é certo que eles estejam vivendo o luto enquanto eu ainda estou aqui, enquanto o noivo está presente. Veja, ele conecta jejum a luto. Diz: mas vai chegar o tempo em que eles vão precisar jejuar. E a nossa angústia de alma deveria nos levar para o jejum. Não para reclamação, não para murmuração, mas para nos apresentarmos diante de Deus em jejum e em oração. Sempre conectado à oração, sempre conectado à meditação na vontade do Senhor. Há momentos em que não é para jejuar. Momento de alegria não é momento para jejuar. É isso que Jesus está dizendo. Eles estão alegres com a minha presença. Então não é momento de jejuar. Quando Tiago fala a respeito de alegria, em Tiago capítulo 5, versículo 13, ele diz: entre vocês está alguém sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Diante da alegria da salvação, diante da alegria das coisas que o Senhor está fazendo, nós celebramos, nós adoramos. Mas diante das nossas crises internas, que nos leva a essa necessidade de relembrarmos a nossa dependência de Deus, nesse momento nós jejuamos, nós buscamos a Deus de maneira completa, de maneira profunda, inclusive deixando de lado até mesmo aquelas coisas que são tão boas. Então, está passando por momentos agudos, a perda de um ente querido, a luta contra um pecado, uma batalha na saúde que tem afetado a sua fé, problemas no seu relacionamento familiar que tem levado você a questionar a sua fé, decisões difíceis a serem tomadas que têm deixado o seu coração aflito, tem te feito ficar com a sua fé esmorecida, são bons motivos para você tirar para jejuar. E dizer: Senhor, me dá clareza, abre o meu coração, não me deixe enganado, eu quero me alimentar da Tua vontade, eu quero fazer a Tua vontade, não quero estar enganado, Senhor. Diante do lamento, diante da tristeza, diante da humilhação dos próprios pecados, esses são momentos para jejuarmos ao Senhor. O jejum é algo que deve ser feito de maneira individual. Embora podemos, em algum momento, como comunidade, nos juntarmos por algum propósito específico, mas o jejum, de maneira geral, ele é completamente individual. Não deve ser por pressão.
E mesmo assim, respeitando os seus limites. Você conhece os seus limites. Entenda os seus limites. E jejue ao Senhor dentro dos seus limites. Você sabe quanto tempo? Você sabe o que é? Se é um jejum parcial, se é um jejum completo. Mas faça isso com o coração correto. Faça isso buscando a Deus. E não simplesmente o que Deus pode te dar. Não simplesmente buscando bênçãos. Busque a vontade de Deus. Busque a direção de Deus. Essa é a maior bênção que nós podemos receber. O jejum não é uma moeda de troca. O jejum é um momento especial diante do Senhor, em que nós nos lembramos da dependência que nós temos para com Ele. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude a buscarmos cada vez mais o discernimento nas Escrituras, na Palavra de Deus, até mesmo nas práticas mais comuns da vida cristã. Porque a gente pode fazer um monte de coisas simplesmente por fazer. A gente pode orar simplesmente por orar. A gente pode ofertar e essa oferta não servir de nada diante dos olhos de Deus. E a gente pode gastar tempos da nossa vida jejuando, achando que está abalando, mas está com o coração completamente fora do lugar. Que façamos tudo para a glória do Senhor, com a motivação correta, em nome de Jesus. Amém.